Meus irmãos, glória seja dada ao nome do Senhor para todos sempre. Estamos mais uma vez aqui num culto de estudo bíblico para juntos, irmãos, meditarmos na palavra do Senhor. Nós, a partir de hoje, começamos o culto mais cedo. Peço que os irmãos fiquem atentos no horário das 19h30, porque a partir de hoje nós estaremos seguindo este novo horário. E como, meus irmãos, nós estamos estudando, e já é de conhecimento dos irmãos, nós vamos ler a Bíblia e continuar falando das doutrinas bíblicas fundamentais. E nós estamos, neste momento, irmãos, estudando sobre a salvação. Oh, glória a Deus por isso. Falar da salvação é coisa maravilhosa. É um assunto glorioso, irmãos, de falar. Peço que a igreja abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João, no seu capítulo 3, e vamos ler alguns versos. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto você vai achando, aquele que achou vai ficando em pé. Quem não pode ficar em pé a gente compreende, mas em reverência à palavra de Deus, leia e escute a poderosa palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 1 e 2. Depois eu falo qual o outro versículo que nós vamos ler. Para nossa alegria, está conosco a irmã Natalina, né? Ô, serva de Deus, que bênção. Mesmo com a máscara, a gente está conhecendo os irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Fica diferente, né, irmãos? Aliás, nós estamos mais acostumados desse jeito do que sem agora, né? Todos encontraram? Diz o versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Versículo de número 10. Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Versículo de número 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém. Esta é a leitura da gloriosa palavra de Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Olha, meus amados, para nossa continuação da doutrina da salvação que nós estamos estudando, eu achei por bem lermos este texto do Evangelho de João.
E o que eu quero chamar a atenção dos irmãos? Para você observar. Primeiro ponto. Nós falamos na última terça-feira que estudamos este tema, falamos, meus irmãos, que Deus, pela sua graça infinita, pelo seu grande amor, enviou Jesus e lá no Calvário efetuou o sacrifício pleno, completo, único, para a salvação da humanidade, para a salvação do homem. Porém, falamos que, para que o homem seja salvo, haveria e há necessidade deste homem tomar uma posição diante do sacrifício vicário de Cristo. Falamos que há necessidade de duas coisas: o arrependimento e a fé. Então, para que o homem seja salvo, embora Cristo já tenha feito o sacrifício, e o sacrifício de Jesus tem poder para salvar toda a humanidade, todos os homens que habitam na terra. Mas embora o sacrifício tenha condição e é suficiente para salvar a todos, concluímos no culto passado que nem todos são salvos. E por que nem todos são salvos? Porque nem todos os homens creem no sacrifício de Jesus. Nem todos os homens aceitam o sacrifício de Jesus. Nem toda a humanidade, nem todas as pessoas creem e aplicam o sangue de Jesus Cristo nas suas vidas, para perdão dos seus pecados. E daí não podem ser salvos. Terminando, meus irmãos, com dois exemplos bíblicos que mostram, figuram o derramamento do sangue de Jesus para perdão e salvação da humanidade. Falamos daquela mulher chamada Raabe, que ela creu em Deus, ela ouviu falar de Deus, e para que ela pudesse ser salva, quando Jericó fosse destruída, ela precisava pendurar lá na sua janela aquele fio de escarlate. Quer dizer, a crença, ela tinha crido em Deus, ouvido falar de Deus, mas ela precisava trazer aquela crença para a sua vida pessoal e para a sua família, crendo e colocando aquele sinal na sua janela. Falamos também de um outro exemplo bíblico, que é a Páscoa, que quando o anjo da morte passou no Egito, os filhos dos judeus não foram mortos, não porque os cordeiros foram sacrificados, mas eles não foram mortos porque eles pegaram o sangue daqueles animais e aplicaram nas ombreiras das portas, e quando o anjo da morte passou e viu ali o sangue, passou por cima, e a morte não entrou na casa dos judeus. Com esta figura, irmãos, nós mostramos que Cristo já derramou o seu sangue no Calvário, mas o homem precisa, pela fé e arrependimento, aplicar o sangue de Cristo à sua vida e aceitar a Cristo como Salvador, e aí ele tem a posse da vida eterna. Paramos aí. Agora hoje lemos esse texto.
João 3, irmãos, quando a gente vai para o versículo 16, nós chamamos o verso 16 de João, capítulo 3, como um dos textuários da Bíblia. Então, o que eu quero chamar a atenção? Chamar a atenção dos irmãos para ver, meus irmãos, que quando Deus planejou a salvação da humanidade, quando Deus planejou a salvação na sua presciência, que Deus sabe de tudo bem antes, na eternidade, mas quando Ele planeja a salvação, estava incluída no plano da salvação a morte de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus. Sem sacrifício não haveria salvação. Por isso que no capítulo 3 de João 3, quando o Senhor vai falar para aquele homem, e veja quem é esse homem, um príncipe dos judeus, não só um príncipe dos judeus, como no verso 10 diz que ele era um mestre em Israel. Não está escrito aí? Mestre em Israel. Então, meus irmãos, o que o pastor quer dizer com isso? Não basta apenas conhecer o plano da salvação. Não basta apenas saber do sacrifício de Cristo. O homem era mestre em Israel. O homem era príncipe dos judeus. E veja como ele chega em Jesus Cristo. Ele chega em Jesus, vamos dizer na nossa linguagem de hoje, até elogiando a Cristo, elogiando o mestre, dizendo, Rabi. O que ele queria dizer com isso? Mestre, mestre, olha, ninguém faz as obras que tu fazes, se não for enviado por Deus, se não vir de Deus, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Quem sabe este príncipe dos judeus achava que Jesus ia dizer, rapaz, tu já estás salvo, com este conhecimento da minha pessoa, de que eu sou mestre, de que eu sou vindo de Deus, enviado de Deus, você está salvo. Foi isso, irmãos, que Jesus falou para ele? Não, você pode ser mestre, você pode saber que eu vim de Deus, você pode saber que há essa provisão de Deus, porém se você não crer no unigênito Filho de Deus, porque aleluia, para a salvação, e aqui a salvação é tratada como um processo do novo nascimento, não o nascimento da carne e do sangue, mas o nascimento da água e do Espírito. E quando a Bíblia aqui fala da água, e aqui tem uma pequena confusão, não aqui para os nossos crentes, mas para algumas pessoas, quando Jesus fala que precisa nascer da água e do Espírito, algumas pessoas acham que a salvação está no batismo em águas, então eles acreditam que a salvação é salvo quando batiza, e que só é salvo se batizar nas águas, achando que esta palavra que o Senhor disse é a água do batismo. Não, essa não é a água do batismo. O batismo em águas faz parte do salvo, daquele que creu em Jesus. O testemunho público nas águas, o arrependimento, isso faz parte, mas não está tratando aqui do batismo nas águas. Aqui o Senhor está tratando aquele que não nascer da água e do Espírito. Esta água que a Bíblia e Jesus está dizendo é a palavra de Deus, glória a Deus. Aquele que não nascer da palavra, do verbo, aleluia, pelo Espírito Santo, não nasce de novo, não é nova criatura, não alcança a salvação. Então você pode ser mestre em Israel, você pode conhecer e ser príncipe, ter até muitas coisas, mas a salvação não é por obra, a salvação não é pelo seu conhecimento, a salvação não é pelos seus méritos, a salvação é nascer de novo. Você pode exaltar mesmo a Jesus,
Porque você nasceu de novo. Aleluia. E quando Jesus vai explicar o novo nascimento, que Nicodemos não entende, Jesus vai falando, vai ensinando, e aí ele chega no versículo 16. Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho, não para condenar, mas para salvar o mundo. Síntese da doutrina da salvação no Evangelho 3 de João. O sacrifício de Jesus, a graça de Deus, o amor de Deus, como a irmã Márcia colocou hoje na página. O amor de Deus se manifestou, trazendo salvação. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação. E quem é esta graça? Quem é a manifestação desse amor? A pessoa bendita de Jesus Cristo. Então aqui sintetiza, Jesus dizendo a Nicodemos, Nicodemos, você pode ter o conhecimento, mas precisa passar pelo novo, pelo processo do novo nascimento. Glória a Jesus. Aplicar o sangue de Jesus Cristo na sua vida. Aplicar a palavra pela fé. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Daí, meus irmãos, chegamos neste ponto que precisamos da fé e do arrependimento. É o que o Senhor disse a Nicodemos. Olha, meus irmãos, e aí eu quero falar sobre 3 aspectos da salvação que nós já citamos, mas não detalhamos. Mas são importantes para o nosso estudo, que é a justificação, a regeneração e a santificação. Vamos de novo? Justificação. Isso pode dizer, justificação. Regeneração e santificação. Todos esses aspectos, irmãos, fazem parte da salvação. Fazem parte do processo da salvação, de ser salvos. Glória a Deus. E o primeiro aspecto, a justificação. O que é isso? Olha, meus irmãos, eu já disse, mas vou repetir. Justificação é o homem pecador ser declarado justo. Isso eu gosto de frisar. O homem pecador, alguém pecador, ser declarado justo. No sentido forense da justiça, no sentido de ser absolvido. Absolvido. A justificação, meus irmãos, é uma nova condição do homem pecador diante de Deus. Uma nova condição. Antes da justificação, ele era condenado. Antes da justificação, ele estava culpado. Culpado. E um homem culpado, meus irmãos, no sentido aqui bíblico, ele está condenado à morte eterna. Tem outro jeito para esse homem? Um homem culpado, meus irmãos. Se nós não fôssemos justificados, se nós não fôssemos por Deus declarados justos, nós ainda estávamos debaixo da culpa do pecado e automaticamente condenado à morte eterna. Mas agora este homem pecador recebe o perdão dos pecados e simultaneamente no momento da salvação, que ele se arrependeu, que ele creu em Jesus, ele é declarado
justo passa a ter uma nova condição diante de Deus. Glória a Jesus. Irmão, leia para nós Romanos 8:33. Está com o microfone aí, mas tem que ser bem rápido. Romanos 8:33 fala sobre isso. Meus irmãos, enquanto o irmão acha, aos olhos de Deus, ouça isso aqui, enquanto o irmão vai achar. O que é uma pessoa declarada justa? Aos olhos de Deus, irmãos, o pecado não existe mais. Não, você não entendeu, vou falar de novo. Quando o homem é declarado justo, aos olhos de Deus, o seu pecado não existe mais. Ah, pastor, está isso na Bíblia? Está, irmão. Está em muitos textos. E, aliás, quem tem dificuldade de perdoar somos nós, né? Mas Deus, irmãos, Ele ama a ponto de um dos... O que era aquele homem do lado da cruz? Assaltante? O que ele era? Era um marginal, era um quê? Como? Hã? Ladrão? Ladrão? A ponto dele dizer assim, ó, nós pecamos. O que ele estava fazendo, irmão? Ele estava se arrependendo. Estava vindo na sua consciência a culpa do pecado. Se nós estamos aqui, é porque nós merecemos. Porque nós pecamos. Mas este não. Aí ele olha, creu e agora aplicou a fé. Mas e os seus pecados? E tudo que você fez? Você não está reconhecendo que você é pecador? Mas eu reconheço que Ele é Salvador. Lembra-te de mim quando estiveres no teu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esta era a nossa condição aqui, condenado, pecador. Mas Ele olhou para nós e mudou a nossa condição. E a Bíblia diz que os nossos pecados foram lançados no profundo, no mar do esquecimento. E dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Fomos declarados justos. Levante a sua mão e dá um glória. Oh, aleluia. Pode ler, meu amado. Glória a Jesus. Aleluia. Romanos 8:33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Pronto. Irmão, isso é profundo demais. Quem pode dizer, você fez isso, você fez aquilo, você pecou, Quem vai condenar? Aquele que Deus declarou justo, é Deus quem o justifica. Glória a Jesus. Por isso Ele não lembra mais dos nossos pecados. A Bíblia diz em Salmos, no Salmos de número 103, meus irmãos, lá para o versículo 12 mais ou menos, diz assim: como o ocidente se está tão distante do oriente, assim Ele afasta de nós as nossas iniquidades. Glória a Jesus. Aleluia. E não se lembra mais delas, porque nós fomos justificados. Glória a Deus. A justificação é um aspecto da salvação. Louvado seja Deus. Por isso que eu digo, irmãos, que a gente fala muito sobre o perdão do pecado. Isso é importante, óbvio, muito. Mas eu prefiro falar da justificação, porque a justificação ela vai além do perdão. Aleluia. O perdão, o que é o perdão judicial, irmãos? O que é? Não é a quitação da dívida? É ou não é? Todos entendem assim? O perdão é a quitação. Quitou o boleto, quitou a dívida, quitou. O perdão é a quitação da dívida.
Agora, a justificação vai além. A justificação, além de quitar a dívida, tira a marca, santifica, justifica. Então a justificação envolve o perdão, mas também a declaração de santos, glória a Deus, separados do mundo e religados a Deus, glória a Jesus, aleluia. Oh, Romanda Hassai, aleluia. Como, pastor? Como se você nunca tivesse pecado. E o mais lindo é saber que você e eu nascemos no pecado. Mas a partir da justificação, é como nunca se tivesse pecado. E como explica isso? Volta para Nicodemos, volta para João 3. Aquele homem velho morreu, agora nasceu um novo. Então, não é aquele Marco, é esse novo nascido, da água e do Espírito. Por isso, meus irmãos, é como se não tivesse aquela mancha. Tira, apaga. O pecado é apagado. Amém? Isto, meus irmãos, é justificação. Segundo aspecto, regeneração. Primeiro aspecto da salvação é a justificação. O segundo aspecto é a regeneração. O que é, irmãos, a regeneração? Pastor, mas como que isso acontece? Irmãos, nós estamos falando de coisas espirituais. Não tem assim igual o culto, né? Uma liturgia para ir acontecendo assim, não. Aleluia. Aqui nós vamos entender. O homem ouve a palavra, o pecador ouve a palavra. A palavra é a que limpa. Tem que ser nascido da água. É a palavra que santifica. Ele ouve, o Espírito Santo trabalha, porque uma das obras do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas isso está aqui, meus irmãos, no aspecto da regeneração. Ela ocorre instantaneamente quando alguém crê, de forma sincera. E por que alguém não é regenerado? Irmão, tem gente que diz que aceitou Jesus, mas nem sabia o que estava fazendo, não entendeu, não deu continuação, ou, né? Agora, quando alguém sinceramente crê no Senhor Jesus Cristo e o recebe como Salvador e Senhor, ocorre neste momento essa regeneração. O Espírito Santo, vamos pegar esse versículo, pega aí, Diego, lá em João 16. João 16, do versículo 8 a seguir. Fala lá que o Espírito Santo convencerá o mundo. Que mundo é esse, irmãos? Que mundo é esse? É o mundo cosmos? É a humanidade. O Espírito Santo convencerá, esse mundo aí está falando da humanidade, dos homens. O Espírito Santo convencerá, aí acho que fala mundo, não fala mundo? O mundo, mas a humanidade, não é o cosmos, não é a criação. O homem convencerá a humanidade do seu pecado, da justiça e do juízo. Voltando e olhando para esse texto, que não dá tempo de ler, o instrumento que o Espírito Santo usa, nós já falamos, é a palavra de Deus. O instrumento que o Espírito Santo usa para regenerar o homem é a palavra de Deus. Romanos 10 e 17. Está bem claro lá. Romanos 10 e 17. Que é pela fé. E a fé é pelo ou. Os irmãos vão anotando para ler em casa. E a fé é pelo ou.
E o ouvir pela... Vocês entenderam, irmãos? Eu sei que vocês já sabem, nós só estamos relembrando, mas é aí que se opera a regeneração. O Espírito Santo trabalha através da palavra, convencendo o pecador. Por isso, domingo, fizemos um culto aqui, trazendo a consciência à igreja da necessidade da evangelização e do evangelismo. Glória a Deus. Da área missionária da igreja. Porque se ninguém pregar e não anunciar, como ouvirão? Não é, meus irmãos? Então, meus irmãos, veja que a salvação dos pecados, para salvar o pecador, há a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Pai em dar Jesus, de amar o mundo, de Jesus em operar o sacrifício, realizar o plano, e do Espírito Santo em convencer o homem. Glória a Deus. E aqui chegamos num ponto crucial. Olha que plano lindo. Que plano completo. E volta a pergunta, e por que nem todos se salvam? Irmão, entra Deus no plano, na obra da salvação e do perdão. Há a participação de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, e ainda o homem não é salvo. Veja, irmãos, que a obra do Espírito Santo e da Trindade, embora com seu poder infinito, não restringe a liberdade do homem. Aquilo que nós chamamos, meus irmãos, de livre-arbítrio, né? Veja que o Espírito Santo, ao convencer o homem, ele não restringe a liberdade do homem em escolher, em aceitar ou rejeitar a salvação. É uma coisa que tremenda, né, irmãos? Deus, Jesus, o Espírito Santo trabalhando. Por isso que eu sempre disse aqui, que meus irmãos, e a Bíblia diz, e eu citei muito esse versículo de Tito que a irmã colocou, a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas nesta operação de Deus, a escolha do homem não é restringida. O homem pode aceitar e o homem pode rejeitar. E aí nós lemos lá em João que aquele que não crê não é que vai ser condenado. Ele já está condenado pela sua escolha. Mas a todos quantos creem em Jesus Cristo e o aceitam como Salvador, a Bíblia diz, não é condenado. Glória a Deus. Irmãos, eu termino aqui porque a nossa hora já passou, dizendo aos irmãos que nesta escolha a Bíblia mostra muito claramente o Senhor falando, o Senhor explicando este ponto da regeneração. Por exemplo, Mateus capítulo 11, versículo 28, o Senhor Jesus disse assim, ó, vinde a todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos, mas precisa vir, precisa querer o descanso de Jesus. João 12, lá no versículo 47, 48, diz isso. João 7, 37, quem tem sede, vem a mim e beba. Você já teve sede e não tomou água? É opção sua. Quer ficar com sede? É só não ir no bebedouro.
mas quer se refrescar, quer se refrigerar. Aleluia! Glória a Deus, quer se renovar, vai à fonte, toma água viva. Jesus Cristo disse: venha a mim e beba, glória a Deus. Então, meus irmãos, nós terminamos nesse ponto da regeneração, e daqui nós continuamos, que ainda tem a última, que é a santificação. Terminamos regeneração e continuamos na santificação, dizendo que a conversão é a resposta do pecador ao chamado de Deus, feita pelo Espírito Santo, através do instrumento, que é a palavra, que lava, que limpa e que santifica, através do arrependimento e da fé. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Quantos compreendem isso? E aleluia, podem glorificar o Senhor. Levante a sua mão e diga amém. Amém. Agora deixa eu fazer uma pergunta, podemos ficar em pé para orar. Tem algum pedido de oração aí, irmão? Então traga. Vamos ficar em pé, irmãos? O último ponto, irmãos, da salvação é a santificação. Ó, irmão, o próximo culto vai ser bênção, irmão. Aleluia, você já foi declarado justo, você já nasceu de novo, o Senhor te fez santo, filho de Deus, e a pergunta é: como está a nossa santificação? Vamos, meus irmãos, até o fim, santificando mente, corpo, alma e espírito, para esperar Jesus. Glória a Deus. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aquele que permanecer separado do mundo, não é das pessoas, é do mundo, do sistema mundano, do engano, da vaidade, do pecado, este será salvo. Que Deus guarde a igreja e cada um de nós, que vivamos, irmãos, em santificação para ver o Senhor, porque sem a santificação, pastor não vai ver? E o bispo não vai ver também? Não vai ver ninguém, irmão. Sem a santificação, ninguém, não escapa ninguém, verá o Senhor. Mas em santificação veremos a Ele, como Ele é. Diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quem tem saudade do céu, quem quer ver Jesus, aleluia, aleluia, nessa noite, peça que o Espírito Santo e a palavra te dê aí um banho, que o sangue de Jesus te purifique, se separe de tudo, deixe todo embaraço e pecado, mas caminhe olhando para o alvo, aleluia, porque Jesus está voltando, glória a Deus, aleluia.